Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Bom, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu tive uma gravidez anembrionária e quero compartilhar minha experiência aqui com vocês. I'm falling for you. Então, gente, hoje, dia 3 de março de 2022, está completando exatamente um mês desde que eu sofri um aborto espontâneo por conta dessa gravidez anembrionária que eu tive. E hoje eu estou me sentindo bem mais à vontade, sabe, para falar sobre o assunto, porque eu já queria ter falado sobre, já queria ter postado aqui. Eu queria deixar registrado aqui e também falar para quem não sabe ainda, para os meus amigos de longe que não estão sabendo, né, sobre isso ainda. Eu queria deixar registrado. Mas eu ainda não estava me sentindo muito à vontade quando eu tocava no assunto, isso mexia bastante comigo ainda. Mas hoje eu estou bem melhor, não vou dizer que eu estou bem, mas estou bem melhor para falar sobre. E é isso, gente, eu vou contar para vocês minha experiência com isso. Mas antes, eu queria voltar lá no início, em 2020, quando nós começamos a pensar na possibilidade de ter um filho, de engravidar. E aí nós sofremos o nosso primeiro aborto espontâneo e eu descobri no dia 30 de abril de 2020 que eu estava grávida do meu primeiro filho. E no dia 21 de maio nós sofremos um aborto espontâneo. Não chegamos a saber o motivo, o que foi que aconteceu, mas simplesmente não deu certo e nós acabamos abortando, né, espontaneamente. E nós resolvemos esperar um tempo até tentar de novo. E aí foi quando, em dezembro de 2020, nós resolvemos que íamos parar de novo de tomar remédio. E íamos tentar, né, ver o que Deus queria pra nós, Ele quisesse mandar, amém. E aí eu fiquei muito ansiosa, eu desenvolvi, né, crise de ansiedade por conta do primeiro aborto espontâneo que eu tive, que foi bem difícil, bem complicado pra mim. Mexeu bastante com o meu psicológico. Mas eu achei que eu tinha superado, que eu estava bem, mas isso afetou muito a minha vida. Até hoje eu tenho lutado com isso. Eu passei um ano tentando engravidar, porque na verdade a gente tava deixando, a gente sempre falava, seja feita a vontade de Deus, quando vier, amém, vai ser no tempo de Deus. Foi um ano certinho, gente. Eu parei de tomar o remédio em dezembro de 2020. No dia 21 de dezembro de 2021, eu descobri que estava grávida da minha segunda gravidez. E, nossa, foi uma alegria, foi, assim, foi muita emoção, gente. É um pouco difícil falar e não se emocionar, porque pra quem já assistiu alguns vídeos antigos meus, o vídeo dos 50 fatos sobre mim, eu falo que esse é meu maior sonho e sempre vai ser. Até Deus realizar esse sonho na minha vida. Esse é um sonho grande, que é ser mãe. E você vê um positivo depois de uma perca gestacional é muito emocionante, gente. E aí eu fiquei muito feliz, eu gravei. Eu tenho muitos vídeos gravados desse dia ainda, só que eu não vou postar aqui porque eu ainda não consigo assistir, eu não vejo, porque mexe muito comigo e eu não assisto, então eu não vou colocar aqui. Mas enfim, eu gravei a reação, eu contando pra minha mãe, contando pro meu esposo. Enfim, gente, foi muita felicidade. Nós passamos a virada de ano, de 2021 pra 2022, estávamos grávidos, mas ninguém sabia ainda, porque a gente resolveu não contar, a gente resolveu esperar, né, esse tempo aí, dos 3 meses, que a gente já sabia dos riscos, disso tudo, né, dessas complicações do início do primeiro trimestre de gravidez. Nós resolvemos esperar. E aí foi quando, por volta da 6ª semana de gravidez, eu tive um pequeno sangramentozinho, bem marronzinho, assim, bem nada mesmo. E aí eu fiquei tranquila, né? Não, isso é normal. Claro, né? A gente já corre pro Google e eu fui pesquisar pra ver o que era, o que poderia ser. E lá falava que não, tava normal. Outras vezes eu via que não, que era sinal de alerta. E aí só que não aumentava, esse sangramento não aumentou, ficava a mesma coisa ali, sumia e depois voltava de novo. E até que a gente resolveu fazer a primeira ultrassom, gente, que foi essa aqui. Vou mostrar pra vocês. Nós fizemos essa ultrassom aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou tentar mostrar aqui, gente, ó. Esse aqui é o saco gestacional, tá vendo? Vazio. Então nós fizemos essa primeira ultrassom e assim, gente, tem médico que
Eu não sei, mas não tenho uma certa sensibilidade, sabe, pra falar com o paciente. E esse médico que fez essa primeira ultrassom, ele foi bem assim, bem profissional, vamos dizer assim, né? Ele não conversou comigo, ele simplesmente, quando eu deitei lá, que ele começou a fazer o exame, ele olhou pra mim e falou assim, pode ir pra casa e esperar um aborto espontâneo, esperar sangrar até o seu corpo expulsar, porque essa gravidez não vai evoluir. Foi isso que ele falou pra mim. E aí, gente, nesse momento, assim, o meu chão, sabe, sumiu de mim. Eu morri ali, deitada naquela maca. Foi um momento, assim, muito difícil, gente. Muito difícil mesmo pra mim. Porque não era algo que eu esperava ouvir, sabe? A gente cria bastante expectativa. Principalmente alguém que já sofreu algo assim, né? Alguém que já passou por um aborto espontâneo, como a gente já tinha passado. E mexeu muito, muito negativamente com a gente. E aí a gente veio pra casa, eu já vim chorando na rua e meu esposo sempre ali do meu lado me acolhendo. Eu cheguei aqui em casa e eu desabei, e aí sabe, gente, eu nem chorava, eu gritava, sabe? Eu sentia uma dor tão grande que é difícil de explicar. E aí que eu fiquei bem mal mesmo. Muito mal, mas graças a Deus, ao meu esposo, ele foi alguém assim muito, muito importante na minha vida, sabe? Pra me ajudar a passar, pra me passar força. Só que esse médico, ele não chegou a explicar nada pra mim, o que poderia estar acontecendo. Eu poderia estar de menos semanas do que eu realmente achava que estava. Quando eu fui fazer essa primeira ultrassom, segundo a minha última data da menstruação, eu estaria de 8 semanas, né? Porém, ele não confirmou nada pra mim, se eu realmente estava de 8 semanas, o que poderia estar acontecendo. Ele não me explicou. E eu também não consegui perguntar, porque a partir do momento que ele já falou que não ia vingar, que não ia dar certo, eu já não consegui perguntar mais nada. E pra mim acabou ali. Eu já não vi esperanças, já não queria pensar mais, eu já não me sentia mais grávida, já me sentia totalmente frustrada. Mas eu voltei pra casa e meu esposo conversou muito comigo, e a gente conversou e a gente pensou na possibilidade, né, de ter acontecido um erro médico, e a gente decidiu procurar uma segunda opinião de um segundo profissional. A gente foi um segundo profissional, pela segunda vez a gente fez uma transvaginal, e, gente, eu esperei, assim, acho que umas 2 semanas pra fazer a segunda, e aí, nossa, foi as 2 semanas mais desesperadoras da minha vida. Foi assim, gente, muito tenso, assim, sabe? Porque você esperar por uma coisa que você não tem certeza do que vai dar, ai, é bem difícil. Mas aí a gente foi, e aí eu fiz essa segunda ultrassom. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí na hora que eu vi lá na TV, né, eu vi que realmente estava a mesma coisa do que o antigo. E aí, porém, a médica foi muito, muito paciente, assim, comigo, sabe, gente? Foi muito paciente mesmo, ela me explicou tudo. Ela falou, olha, ainda não é possível visualizar embrião aqui, você está só com o saco gestacional. E aí ela me explicou, olha, provavelmente você pode estar tendo uma gravidez anembrionária, mas eu não posso falar que sim, né, dar esse diagnóstico, porque a gente não sabe, é melhor a gente esperar. E aí foi quando ela me falou que o saco gestacional estava no tamanho de quem está com 7 semanas de gravidez. Sendo que depois dessas 2 semanas de espera, que eu fiz a primeira, que eu tava com 8, era pra eu estar com 10. E ali eu tava com 7, tava com menos semanas do que eu realmente estava, sabe? E aí eu, sabe, me acalmei ali. Eu pensei na possibilidade de, eu tô com menos semanas e pode ser que não apareceu ainda, vai aparecer. Mas também, gente, eu já tava, sabe, eu acho que era Deus mesmo, porque eu tinha orado muito por isso, sabe? Eu falei, meu Deus, se não for, se não der certo, acalma o meu coração, que eu venha entender, sabe? Que eu não venha me desesperar com isso. Que o Senhor me prepare pra receber essa notícia. Eu já tava bem calma mesmo ali, eu já tava pensando nas 2 possibilidades, sabe, gente? Eu tava orando pra que desse certo, mas também eu tava bem calma pro que viesse, sabe? O que acontecesse, que ia ser plano de Deus, ia ser a vontade de Deus, e eu ia entender. Ela me pediu pra ir pra casa e aguardar, né, uns 15 dias. Ela falou, bom, eu não vou te dar nenhum diagnóstico agora, mas vai pra casa e espera 15 dias, e aí você volta
pra ver, né, se apareceu o embrião. Se realmente você voltar e não tiver nada ainda, é porque você está com a gravidez embrionária. Mas se for de aparecer, se é porque ainda tá cedo e não apareceu, ele vai aparecer daqui a 15 dias. Eu vim pra casa, gente, e aí eu comecei a sentir uma paz assim tão grande, sabe? Que eu até hoje não entendo como é que eu consegui passar por isso, assim. Deus acalmou meu coração realmente. E aí, gente, durante esse tempo, né, que a gente veio pra casa esperar, eu não sei, era como se Deus já estivesse me preparando, sabe? E aí eu queria pensar no milagre de Deus pra gente. Eu queria pensar que podia dar certo, que eu ia voltar lá e eu ia conseguir ver. Mas ao mesmo tempo, era como se no fundo eu sentisse que não tinha nada ali mais. Eu não me sentia mais grávida. Sabe, quando eu ia orar assim, eu só conseguia orar assim pra que Deus fizesse eu expelir naturalmente, porque este era um outro medo meu. Eu não queria passar por cirurgia pra fazer uma curetagem, não queria. E aí eu falei pra Deus, meu Deus, se for pra que essa gravidez não evolua, faça que saia naturalmente. E aí, sabe, gente, nossa, esses 15 dias foi assim, terrível, terrível, terrível pra mim. E eu nem lembro assim exatamente mais, sabe, porque eu tirei isso mesmo da cabeça, não queria mais pensar. Não lembro mais exatamente quantos dias foi, assim, até eu começar a sentir, mas eu lembro que foi numa quinta-feira. Eu acho que foi mais ou menos umas 2 semanas depois dessa última consulta. Em uma quinta-feira, à tarde, umas 2 horas da tarde, eu comecei a sentir uma leve cólica. E aí, ligou assim na minha cabeça, vai acontecer, tá acontecendo. Porque eu lembrava, né, do que eu tinha passado já no ano de 2020, eu sabia como era que meu corpo, o que tinha acontecido, eu lembrava exatamente tudo. E aí, aquela dor, eu liguei com a outra vez e realmente percebi que era igual. E aquela dor foi aumentando. E aí eu vim pra casa, eu tava lá com minha mãe, eu vim pra casa. E quando eu cheguei em casa, isso só foi piorando e deu 4 horas, 5 horas da tarde, a dor só foi aumentando. E era aquela dor, gente, que era contração, o que eu senti. Porque eu sentia uma dor que ela começava e ia aumentando aquela cólica, ia ficando forte ao ponto de eu não aguentar ficar na posição que eu tava, eu levantava e eu andava. E era uma dor assim, gente, que ia ficando insuportável, cada vez mais insuportável. Foi muito dolorido e só piorava. E deu 6 horas da noite e piorava, e deu 7 horas e começou um culto aqui na igreja. Eu moro em cima da igreja, pra quem não sabe. Aí eu fui pra dentro do banheiro para tomar banho, pra tentar ir pro hospital. E aí foi quando eu comecei a sangrar muito, 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 gente, vocês não têm noção. E aí eu fiquei com medo, porque eu achei que eu já tava tendo uma hemorragia. Meu Deus, foi desesperador, gente, desesperador mesmo. E aí eu sangrava a ponto de não conseguir sair do banheiro, pra vocês terem noção. Eu não conseguia sair do banheiro, eu não conseguia terminar de tomar banho pra me arrumar pra ir pro hospital. Eu sentia assim, mais ou menos, a dor durante uns 15 segundos, 15 a 20 segundos, e aí eu tinha aquela pausa de mais uns 15 segundos, sabe, sem dor, e aí voltava de novo. Comecei a sentir sensação de desmaio, como se eu fosse vomitar. Meu Deus, eu achei literalmente que eu ia morrer naquele dia. Até que eu botei muito sangue, coloquei muito coágulo de sangue pra fora também. E aí, até que eu consegui, né, deu uma acalmada assim, e eu consegui sair do banheiro e me vestir e fui pro hospital. Meu esposo me levou pro hospital. E chegando lá, eu falei, né, conversei que eu estava no processo de aborto, estava sentindo muita dor, e eu o tempo todo desesperada e chorando, e nossa, eu não conseguia nem enxergar ninguém na minha frente. Lá eu passei com o médico e ele me passou um remédio que eu tomei na veia. E aí a dor, gente, ó, sabe, diminuiu, eu parei de sentir dor. Ele falou, né, que o remédio era pra parar de sentir dor e parar o sangramento também. E voltei pra casa. Nisso, ai, gente, sem contar a parte que eu me sujei toda no caminho, né, porque era muito sangue, você não tem noção. Eu voltei pra casa, e aí assim que a gente chegou em casa, eu fui no banheiro de novo, né, pra me trocar, pra tomar outro banho, porque tava desastre. E assim que eu fui no banheiro de novo, eu senti quando saiu. E aí eu olhei, peguei e realmente era um saco gestacional vazio. Não tinha embrião. E na minha primeira gravidez, quando saiu o saquinho gestacional, tinha embrião. Porque eu vi, era diferente. Eu tenho as 2 fotos aqui, da primeira e dessa segunda agora. Mas eu também não vou colocar porque é algo muito íntimo meu. Mas se você quiser ver como pode pesquisar no Google que vai ter fotos, sabe? Do tipo... E eu tava de 9 semanas, gente.
quando eu perdi. Tava completando exatamente 9 semanas. E na primeira gravidez eu estava com 8 semanas quando perdi. E aí, gente, quando saiu ali, pronto, sabe? Eu não senti mais nada, porque eu ainda que eu tomei o remédio e aliviou a dor, eu ainda sentia bem longe, sabe? Como se eu tivesse ficado anestesiada, mas eu ainda sentia bem longe a dor. E aí, no momento que saiu ali, eu parei de sentir exatamente tudo que eu tava sentindo, sabe? Foi um alívio tão grande, tão grande. E aí acabou o sangramento, acabou a dor, acabou tudo. E eu dormi. E aí foi quando eu esperei mais ou menos uma semana, né? O sangramento parou, acho que dentro de 3 dias. E aí foi quando eu fiz uma última ultrassom pra ver como tava, se realmente tinha saído tudo. Mas eu tinha certeza que tinha saído tudo, gente, porque saiu o saquinho gestacional inteiro, eu vi. Mas eu fiz pra ter certeza que não tinha ficado nada. E foi essa ultrassom aqui. Olha. Tá vendo que já não tem mais aquele espacinho preto aqui, que nas outras tinha? Não tem. E aí tava tudo certo, o médico falou que tava tudo limpo, realmente tinha saído tudo. E foi isso, gente. Eu voltei pra casa, graças a Deus, eu estava muito feliz, porque eu agradeci muito, muito a Deus, porque eu não precisei passar por nenhum procedimento. Graças a Deus, meu corpo expeliu tudo naturalmente. E eu agradeci muito, muito a Deus por isso. E assim, gente, foi mais uma experiência que a gente passou. Não foi uma experiência boa, mas eu creio que é aprendizado, né? Tudo que a gente passa tem um propósito de Deus. É difícil, foi muito difícil, foi muito doloroso pra mim, pro meu esposo. Foi traumático, mas assim, gente, Deus tem sido minha fortaleza, Deus tem me fortalecido. Eu tava conversando com uma pessoa sobre esse assunto, né? E a pessoa falou, nossa, eu não sei como você consegue, sabe? Sorrir e brincar tanto, mesmo passando por isso, você transmite tanta alegria, você é tão sorridente. E aí eu falei, é Deus que tem sido minha força, porque eu sozinha, gente, eu não conseguiria mesmo, mas Deus tem sido minha força, Deus tem sido minha fortaleza e tem me ajudado muito a passar por esse processo, que não é fácil, mas nós temos passado, né? Então, gente, a gravidez anembrionária nada mais é do que uma gravidez onde você sente tudo. Eu sentia enjoo, eu sentia fome, eu sentia sono, sua barriga pode até crescer. E é uma gravidez onde você tem todos os sintomas de grávida, todos mesmo, durante ali o processo de fecundação. Tudo ocorre normalmente, forma o saco gestacional, pode formar a vesícula vitelina, que é o que dá nutrientes para o bebê e tal, mas não forma embrião. É como se fosse um erro, sabe? E é uma fatalidade, não tem o que fazer, né? Os médicos dizem que não tem o que fazer, acontece com qualquer mulher. E é isso, gente. Tinha tudo ali, eu sentia tudo, mas era como se fosse uma falsa gravidez, sabe? Então, isso também foi algo que me confortou também, porque eu coloquei na cabeça que não... É como se eu não tivesse grávida, foi uma falsa gravidez. Nós tivemos essa experiência, né, de passar por uma gravidez anembrionária. Não foi fácil, mas estamos aí, estamos hoje completando um mês desde o acontecimento. E é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo tem um propósito debaixo dos céus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Um dia, o Senhor falou para nós que Ele nos daria um filho. Então eu creio na promessa, eu sei que Deus vai fazer. É o processo, gente, é o processo. Independente da situação que você está vivendo, do processo que você está passando, para que a promessa seja cumprida, confie, deposite sua confiança no Senhor e acalma o teu coração. Não é fácil o processo, mas a gente consegue, a gente vence. E Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel e é isso, gente. Essa foi minha experiência. Eu queria deixar registrado aqui isso. E para que vocês entendessem melhor como foi. E esse foi o vídeo, gente. Deixem um like aí para que outras pessoas, outras mulheres que estejam passando por isso possam ver esse vídeo, tá? E é isso. Um beijão. Que Deus abençoe você. Tchau.